Olá, meu nome é Flávia Cassiano, sou professora de balé clássico, de dança contemporânea e coreógrafa. Estudei dança na Universidade Estadual de Campinas e atualmente sou mestranda em composição coreográfica na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, ESMAI, em Portugal. Então eu vim aqui hoje falar um pouco para vocês sobre a composição coreográfica, que é uma área que eu estudo, faz parte dos meus estudos de investigação. Então, quando eu penso em composição coreográfica, eu penso em um diálogo, um diálogo entre a nossa criatividade e todos os elementos que compõem uma coreografia. A ideia é que a gente possa sempre comunicar algo, para o público e trabalhar toda uma gama de elementos que nós podemos utilizar, trabalhar todos eles tentando utilizar na forma de como comunicar algo para alguém, algo para o público. Então, a coreografia ela não é uma junção de passos, ela não é simplesmente pegar vários passinhos e juntar e colocar numa música. Eu preciso entender como que são esses elementos estéticos do movimento que eu posso utilizar. Tem uma série de elementos que, se a gente entender bem eles, a gente pode utilizar de diversas formas, em diversas combinações, e que enriquecem o nosso vocabulário de dança e também o nosso vocabulário expressivo. Então, assim, dentro de uma composição, eu posso pensar na relação do meu corpo com o espaço, do tempo, da música, do cenário, do figurino, dos objetos de cena que eu posso utilizar também. E dentro da questão do movimento mesmo, eu posso utilizar também pensando no peso, na fluência, na relação do corpo com as qualidades de movimento, Eu tenho muitas formas de utilizar a qualidade de movimento. Então, a ideia é que sempre a gente pense, tem assim um conceito a se trabalhar, desenvolva uma linha de pesquisa dentro dessa composição, que te dá a possibilidade de alcançar ali uma identidade, enquanto coreógrafo, e também um trabalho que pode ser mais direcionado para um determinado tipo de público, É sempre importante a gente filtrar de acordo com o que a gente vai precisar. Eu, particularmente, não trabalho com a ideia de fórmula pronta dentro de composição coreográfica. Eu sei que muita gente trabalha dessa forma e muita gente acredita que isso funciona e tudo bem, A minha verdade não é absoluta também, mas eu, dentro dos meus estudos de composição, percebo que a composição ela tem uma série de elementos que nos possibilitam fazer uma infinidade de coisas, uma infinidade de combinações. E entender um pouco melhor esses elementos, eles aumentam a nossa capacidade de comunicação, aumentam a questão da expressividade artística e das possibilidades dentro de uma composição como um todo. Hoje em dia, a gente tem muitos elementos que a gente pode se inspirar, tá cheio de coisa aí na internet, a gente pode ter acesso, às composições feitas para as grandes companhias, para outras escolas, enfim, para tudo o que está acontecendo no mundo, A ideia é que a gente nunca pegue coisas assim da internet, copie trechos e monte a nossa própria composição diante disso. Isso é plágio, tá, gente? Não façam. A gente pode se inspirar, pode ver tudo o que está acontecendo no mundo, mas é importante sempre a gente também entender, como as coisas são feitas. É interessante a gente, por exemplo, olhar para uma obra e perceber assim, nossa, como que aquele coreógrafo pensou naquela ideia? Como que ele desenvolveu isso? Ele pensou, sei lá, na relação com a música. Então, quando você assiste a coreografia, você vê uma coisa muito clara em relação àquela composição e à música. Ou, um determinado tema. Então, se aprofundou naquele determinado tema, estudou todas as possibilidades dentro daquele tema, A gente pode fazer isso dentro das nossas coreografias, utilizar essas coisas como inspiração também, Então, você pode, sei lá, escolher um tema,
Por exemplo, vou fazer uma coreografia sobre a Frida Kahlo. Então, vai lá, pega a história da Frida Kahlo, estuda a história, estuda os quadros que ela fez, o porquê que aqueles quadros são assim, percebe que elementos que tem em comum em um quadro e outro, o que te chama atenção naquelas obras, e diante disso, desenvolve uma composição, né? Eu acho que é sempre muito enriquecedor a gente estudar o tema, estudar tudo que a gente, né, tem possibilidade hoje em dia, para não começar a fazer um monte de composições vazias, que simplesmente vai e cola um monte de movimento no outro e como se fosse uma fábrica, né? Criei uma coreografia, criei uma coreografia, criei uma coreografia. Então, a gente tem inúmeras possibilidades, então a gente pode tentar melhorar isso. Essa aula não é sobre Laban, mas eu vou precisar falar um pouco sobre ele, para que vocês possam entender um pouco do que eu utilizo, né, dentro das minhas composições. Então, assim, se alguém achou que eu ia chegar aqui e falar, vocês para fazer uma composição tem que fazer isso, 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 pronto, toma aqui sua composição. Vocês estão enganados, tá? Porque eu não trabalho dessa forma. Mas é só para poder ajudar vocês a também desenvolver a própria forma de trabalhar suas composições. Claro que cada pessoa vai ter um jeito, vai ter uma forma de fazer isso, mas nós podemos pegar esses recursos e enriquecer a forma de fazer as coisas. Então, Rudolf Laban, eu não vou falar assim muito aprofundadamente sobre ele, mas se vocês quiserem pesquisar, Rudolf Laban, tá? Ele fala sobre duas coisas principais, que é a corêutica e a eucinética. Na corêutica, ele fala sobre o estudo da organização espacial dos movimentos, né? Então, como que essa organização acontece, a harmonização dos movimentos corporais no espaço, né? O espaço que o corpo desenvolve ao dançar. E a eucinética, ela é o estudo dos aspectos qualitativos, ritmo, dinâmica, qualidades expressivas do movimento. Então, ele dividiu em uma série de coisas que a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, por exemplo, nós temos o deslocamento. O deslocamento no espaço e as direções, tá? Então, é o percurso que o bailarino utiliza para chegar de um ponto até o outro, né? Ele pode ser feito individual ou coletivamente. Então, o bailarino ele tem que sair daqui e ele tem que chegar aqui. Como ele vai chegar aqui, né? Ou, por exemplo, se eu tenho um grupo de bailarinos, eu tenho um grupo desse lado, um grupo desse lado e eles vão trocar de lugar. Como que eles vão chegar até lá? Ou eu tenho um grupo de bailarinos que está em duas filas e eles vão formar um círculo, né? Como que eles chegam nesse espaço? Então, esse espaço, essa direção, esse deslocamento, ele pode ser feito de várias formas. Eu posso ir girando, eu posso ir andando, eu posso correr, eu posso me arrastar, eu posso fazer um determinado movimento de uma forma direta, né? Assim, pensando em movimentos lineares, retos, que eu traço um percurso direto. Eu tenho que chegar daqui até aqui, eu vou diretamente chegar até lá. Então, por exemplo, eu tenho que chegar com a minha mão, que está aqui, até um ponto ali abaixo. Então, eu vou chegar até aqui abaixo. É um movimento direto. Ao mesmo tempo, eu posso também fazer isso de uma forma flexível. Então, o que é essa forma flexível? O movimento do corpo, ele ocupa vários espaços, né, ao mesmo tempo. Ele utiliza um deslocamento, utilizando envergaduras, utilizando torções. Então, eu posso chegar de um ponto até o outro ponto. Chegar de um ponto até um ponto, utilizando as torções do corpo, utilizando, né, por exemplo, uma sinuosidade. Então, ele não é direto, ele é flexível. Vai se modificando até chegar nesse outro ponto. Então, são duas formas muito simples de você fazer um deslocamento no espaço. Isso pode ser feito uma pessoa, pode ser feito um grupo, pode fazer, por exemplo, tem um grupo fazendo um movimento e uma pessoa tem que se deslocar, né?
Então, o grupo mantém um tipo de movimento e uma pessoa, ela faz esse deslocamento, por exemplo, contrapondo o grupo. Então, assim, eu tenho um grupo todo fazendo um movimento mais sinuoso e uma pessoa, de repente, corta fazendo um movimento reto. Então, eu já tenho ali um contraponto que dá uma qualidade diferente para quem está assistindo, né? Não fica tudo a mesma coisa, eu tenho uma quebra, né, que deixa a coreografia mais interessante. Também tenho, por exemplo, os planos e os níveis. Então, o que é a ideia desses planos e níveis? Quando eu falo de nível, eu falo de nível alto, médio e baixo. Muita gente chama isso de plano também, tá? Eu não sei de onde veio essa nomenclatura, mas muita gente utiliza como plano, mas o Laban especificamente ele utiliza como nível, tá? Então, o que seria nível baixo, médio e alto? Eu estou no nível alto, né? Então, nível alto eu vou me mover sempre em pé ou acima da minha cabeça. Então, se eu faço um salto, se eu faço um giro, mas eu estou em pé, eu estou no nível alto. Nível médio, eu posso estar agachada, ou eu posso estar ajoelhada, ou eu posso estar sentada com o corpo alto, eu também estou no nível médio. Se eu estiver deitada, eu vou estar no nível baixo. Então, eu posso me deslocar também lá no nível baixo. Quando eu falo de planos, eu já estou falando de uma outra coisa, tá? Não vou me aprofundar muito sobre isso, mas a ideia é que nós temos dimensões diferentes em que eu posso utilizar esse movimento. Então, por exemplo, eu posso falar do comprimento desse movimento, que seria de uma altura, que eu estou trabalhando nesta direção, cima-baixo, né? Sempre em oposição ao centro do meu corpo, cima-baixo. Eu posso falar de uma largura, né? De um lado para o outro. Então, se eu estou utilizando esse movimento, largura. E se eu estou falando de um movimento frente e trás, eu estou trabalhando com a profundidade desse movimento. Então, por exemplo, eu afasto, né? Vou para trás. Eu estou utilizando essa profundidade. Então, utilizar esse movimento dessa forma, ele evita que a gente utilize aquelas coreografias que fiquem sempre chapadas, que todo mundo só movimenta na mesma direção. Só usa o movimento ali lateral. Não. Então, a gente pode utilizar essa dimensão toda para dar essa ideia do 3D, né? Para dar essa ideia que um bailarino ele se move de uma maneira 3D, tridimensional. Nós também temos a ideia das direções. Então, as direções elas podem acontecer assim: frente, trás, um lado e o outro, em cima e embaixo, e as diagonais. As diagonais nós podemos subdividir também. Então, temos a diagonal alta e a diagonal baixa. Então, esse movimento ele pode acontecer indo para uma diagonal alta, indo para uma diagonal baixa, alta, baixa, né? Isso de um lado e do outro. Já a aerocinética, ela vai falar um pouco sobre o corpo dentro de uma cinesfera, né? Ou quinesfera. Essa parte estuda mais a expressividade do movimento. E o Laban, ele determina 4 fatores expressivos, né? A subdivisão é feita em espaço, fluxo ou fluência, peso e o tempo. Então, sobre o espaço, essa cinesfera, quinesfera, é o que determina a extensão do movimento do corpo, né? As suas flexões, os seus deslocamentos, é um espaço imaginário. Ele impõe uma limitação do corpo
uma limitação do bailarino, é um limite natural do espaço pessoal. Então, quando eu tô falando desse espaço especificamente, eu não tô falando do espaço, tipo, espaço da cena. Eu tô falando do espaço pessoal do corpo, espaço pessoal do bailarino. O uso desse espaço, ele pode ser feito daquelas formas direta e flexível. Então, direta, movimentos lineares, movimentos retos, é um percurso direto, né? Um percurso direto. Agora, o flexível, movimentos do corpo, ocupa vários espaços ao mesmo tempo e utilizando deslocamentos e envergaduras de torções. Então, é um espaço mais maleável, né? Um espaço maleável do corpo de chegar em um outro determinado ponto, né? Um chega diretamente e o outro é mais maleável até chegar num determinado ponto. Então, eu posso usar, por exemplo, o mesmo espaço, né? Do centro do meu corpo até a ponta desse dedo. Se eu vou utilizar um espaço direto, cheguei, simplesmente já estou lá. O espaço, o flexível, eu vou, né, desenvolver um percurso até chegar naquele mesmo lugar, mas de uma outra maneira, né, de uma maneira mais flexível. A fluência é um movimento contínuo, uniforme e progressivo. Então, parte do tronco para as extremidades, né, do centro do meu tronco para as extremidades. Ele pode ser livre ou controlado, mas de maneira fluente, né? Então, controlado, por exemplo, eu posso usar uma fluência em que eu determino uma condução, por exemplo, de um movimento, e eu vou usar essa fluência. Ou livre, eu posso, por exemplo, usei o abandono. E aí é claro que a gente pode brincar com isso tudo, né, durante as composições. Não é que eu escolhi um e eu vou sempre usar aquela do começo ao final da coreografia. Não, a ideia é a gente variar mesmo, para ter outras possibilidades e ter aquela quebra, né? Porque a ideia é que sempre quando a gente tem uma composição, se a gente tiver algo muito linear e uniforme do início ao fim, sem clímax, né? Sem aquele momento assim que chama mais atenção ou algo que chame dentro da coreografia, a coreografia é como se fosse um desenho pintado com o mesmo lápis de cor, né? Então fica aquela coisa monótona, sem graça. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem um desenho, a gente vai colorir de várias cores diferentes para aquele desenho ter nuances. Então, a mesma coisa acontece dentro da composição, a gente precisa dessas nuances, né? E esse fluxo, essa fluência, vai ajudar a gente a ter essas nuances de movimentação. O peso ele dá suporte à verticalidade, à estabilidade, né? E à segurança. São forças utilizadas pelo corpo em relação aos movimentos. São forças de oposição. Duas qualidades para a determinação do peso. Um peso leve, que é um peso mais suave, e um peso firme, que é um peso mais resistente. Então, eu posso utilizar um peso leve, pensando em algo quase uma pena. Utilizar a respiração nessa fluência também ajuda a trabalhar esse peso. E algo que utiliza um peso mais forte. Então, eu posso, de repente, usar um peso mais forte para um determinado tipo de movimentação. Um peso forte, tá? Então, também posso usar contrapontos, né? Dentro dessa questão do peso. Em momentos eu uso algo mais suave, em momentos eu uso algo mais forte, para dar essa quebra.
O peso firme, ele é mais resistente, né? Então, o contraponto de ter momentos de resistência e de ter movimentos mais leves. E temos o tempo, né, que define na dança o que é o movimento rápido, o lento e o moderado, que seria o intermediário desses dois. Com o tempo, a gente define a duração, o ritmo, a pulsação. E ele pode ser dividido em rápido, né, que é uma aceleração constante, que é constante, sem alteração. Tem o lento, que é quando a gente reduz essa velocidade constantemente do movimento até o movimento parar, ou mantém devagar, contínuo. E o moderado, que é algo entre o rápido e o lento, né? Um intermediário entre os dois. Também posso usar isso variando dentro das coreografias, né? Em alguns momentos eu utilizo rápido, 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 rápido. De repente, lento. Eu posso também utilizar pausas, né? Eu posso começar de uma coisa muito rápida, pausa. Sair para uma coisa lenta. Ou sair para uma coisa moderada. Ou também eu posso fazer o quê? Eu posso, dentro de uma mesma sequência, utilizar algumas pessoas fazendo de forma lenta, outras pessoas fazendo de forma rápida. Vocês podem experimentar, por exemplo, pegar uma mesma sequência e fazer ela lenta com um grupo de alunos e rápida com outro grupo de alunos. Ou rápida, moderada e lenta, com 3 grupos diferentes. E experimenta para ver o que acontece, né? Às vezes esses tipos de combinação, de composição, podem ter ideias muito interessantes, podem dar imagens muito interessantes dentro da coreografia se a gente souber utilizar isso de uma forma interessante. Óbvio que assim, vai depender da criatividade de cada um, de como que vai elaborar esses passos e tudo mais, mas são ideias que vocês podem ir utilizando, né? Então assim, experimentem, testem, fazendo isso com os alunos, fazendo isso com grupos. Com grupos é sempre mais fácil, né, da gente trabalhar, porque a gente tem mais elementos, possibilita muito mais coisas, né? Mas mesmo trabalhando solos, duos, a gente também consegue utilizar esses contrapontos entre o tempo, entre o fluxo, entre o peso, e mesmo as direções, né, o espaço. Então, a ideia é que quando a gente conhece os elementos que a gente pode utilizar, e a gente consegue se apropriar disso e trabalhar dentro da nossa criatividade, das nossas sequências, elaborações de sequências coreográficas e brincando com isso, né, para construir de formas diversas a maneira de compor um trabalho no total. Então, o nosso corpo ele tem possibilidades imensas, né, de fazer praticamente tudo. Então, a ideia é que a gente utilize esses elementos, né, sempre trabalhando as possibilidades. Claro que assim, como eu já falei, depende de cada contexto, né? Mas, por exemplo, se eu vou dar uma atividade escolar que tem como finalidade trabalhar uma coreografia, eu posso trabalhar cada elemento desses com o meu grupo de alunos e dentro das possibilidades de cada um, eles virem desenvolvendo os movimentos e eu pegar e reunir tudo isso dentro de uma composição, né? A gente pode utilizar, por exemplo, o sistema de colagem de movimento, a gente pode usar a pergunta e a resposta, que é um grupo faz como se fosse uma pergunta, o outro grupo responde. Um grupo pergunta e o outro grupo responde, ou um elemento pergunta, um grupo responde, um elemento pergunta e um grupo pergunta e um elemento responde. Então, eu posso sempre ir brincando com fazendo esses jogos, né, para que eu tenha outras possibilidades de composição. O corpo, ele é capaz de fazer muitas coisas e cada pessoa vai entender e vai fazer de uma forma diferente. Então, por exemplo, se eu virar agora e falar assim, eu quero que vocês façam um círculo com o braço.
Cada um de vocês vai fazer um círculo com o braço de uma forma diferente. De repente, uma pessoa vai fazer assim, uma pessoa vai fazer assim, uma pessoa vai fazer assim, outra pessoa vai fazer o contrário. Então, tem inúmeras possibilidades de fazer esse círculo com o meu braço. Isso é algo que a gente pode explorar dentro das coreografias, né? Dentro das composições. Cada pessoa vai te trazer também novas possibilidades de movimento. Às vezes você pensa uma, mas quando você trabalha com um grupo, você tem várias cabeças pensando, vários corpos possibilitando material de composição, né? Então a gente pode sempre utilizar esses materiais mesmo que a gente trabalha dentro de sala, né? Vou falar rapidamente sobre alguns recursos também que a gente pode usar dentro das coreografias. Esses recursos são bastante conhecidos, a maioria de vocês devem conhecer, mas são elementos, né, que a gente pode usar e enriquecer aí um pouco o nosso vocabulário dentro da coreografia, né? Então eu posso usar, por exemplo, o uníssono, que é todo mundo dançando junto. Isso cria uma força no grupo, né? De ter todo mundo dançando junto ao mesmo tempo, e aí de repente pausa, então eu tenho essa quebra, ou eu saio de um uníssono que de repente vai se transformando, né, e muda para outra coisa, para um grupo fazendo uma coisa, outro grupo fazendo outra, né? Eu posso fazer as transformações, as transições de forma mais clara, né, quando eu quebro aquela imagem e transformo em duas coisas diferentes, ou de forma gradual, né, de algo que vai se transformando e quando o público vê, nossa, virou outra coisa e eu nem percebi como, né? Então, são recursos que a gente pode utilizar aí. A gente pode usar, por exemplo, o canon ou canon, né, como queiram chamar, quando começa um, depois vai o outro, depois vai o outro, depois vai o outro, depois vai o outro. Isso é um efeito visual, né, super conhecido dentro da dança, né, super utilizado, mas que por muitas vezes, né, também dá uma imagem muito bonita visualmente, principalmente com grupos grandes, traz uma imagem muito bonita de se ver no palco. Então a gente pode utilizar, lógico, né, sempre percebendo o quanto que dá para usar de cada recurso, né? Você já usou uma vez, você não vai usar de novo, 500 vezes uma coreografia inteira só de cano, né? Então, utiliza uma coisa, depois utiliza outra e vai vendo como é a melhor forma de compor aquilo, né? Também algo que nós podemos utilizar sempre são recursos de outras linguagens artísticas, né? Então, nós podemos utilizar, por exemplo, algo da linguagem teatral para dar um pouco mais de dramaticidade, mais emoções, mais sentimentos, mais sensações, trazer isso para as nossas composições, né? Sempre junto com a dança ali, agregado com a dança, de alguma forma isso acaba até se misturando um pouco, né? Então a gente pode utilizar alguns outros recursos e também assim, uma coisa que eu queria falar em relação a cenário, figurinos e adereços. Muitas vezes a gente pensa isso como uma coisa à parte, iluminação também. Muitas vezes a gente pensa isso como uma coisa à parte da coreografia, né? A gente faz a coreografia e aí coloca o adereço, e aí coloca o cenário, e aí coloca o figurino. Mas não, a gente pode pensar também que a composição é algo como um todo, né? A composição, ela traz também a ideia de trabalhar com o cenário, com o figurino, com os adereços de forma conjunta, né? Então, assim, é interessante quando a gente vai compor já pensar nesses elementos todos em conjunto e construí-los todos em conjunto. E a gente pode muitas vezes utilizar esses recursos também de trabalhar com o cenário ou com os adereços ou mesmo com o figurino como algo que realmente faz parte da coreografia e que tem uma presença ali importante e que vai trazer novas possibilidades dentro dessa criação e não só um elemento isolado, um elemento descolado daquilo que está acontecendo, né? Eu posso, de repente, por exemplo,
fazer um figurino que ele modifica a cena, um figurino que ele se modifica durante a coreografia, né? Então é algo que precisa ser pensado ao mesmo tempo que está acontecendo ali e não algo depois. É importante também sempre perceber o que a gente quer transmitir, né, em uma coreografia e ver se aqueles figurinos, ou aquele cenário, ou aqueles adereços estão de acordo com o que a gente quer transmitir, né? Porque muitas vezes a gente idealiza as coisas de forma segmentada e depois quando a gente junta as coisas não funcionam muito bem. Então, tenta sempre pensar isso em conjunto, né? Para quando a gente for utilizar, isso ser realmente uma composição, é algo que faz parte. Por exemplo, se eu pego um elemento, um guarda-chuva, eu vou utilizar um guarda-chuva na minha dança. Não faz sentido eu entrar lá com o guarda-chuva, fazer 2, 3 coisinhas com o guarda-chuva e deixar o guarda-chuva de canto e depois dançar o resto da coreografia como se o guarda-chuva não estivesse ali, pegar o guarda-chuva e ir embora. Então, tem que ter um sentido para aquele elemento estar ali. Tem que ter um sentido que nos faça pensar o porquê que aquele elemento está ali, qual é a importância daquele elemento ali. A coreografia existiria sem aquele elemento? Então, traz um pouco dessa ideia quando for pensar em trabalhar com elementos cênicos também, né? Não só pela imagem visual, mas pela importância daquele objeto ali na cena, ou daquele figurino, alguma coisa específica determinada do figurino, ou do próprio cenário, né? Porque o cenário também é um recurso que muitas vezes a gente pode utilizar as pessoas entrando de lugares diferentes da coxia, né? Utilizando o próprio cenário para passar para dentro do palco, para sair do palco e mesmo fazer outras coisas que também, né, caracterizam algo que está acontecendo ali naquela cena, naquele momento. Então é sempre importante a gente pensar isso como um conjunto de coisas, né? E não simplesmente coisas isoladas que a gente sobrepôs umas às outras, né? Assim como a própria coreografia, como eu disse lá no início, que não é simplesmente juntar um monte de passos e colar um em cima do outro e virar uma coreografia, né? A gente pensa em toda uma gama de recursos e de elementos que a gente pode utilizar dentro de uma composição. Outra coisa também são os elementos musicais. Então é muito importante que a gente defina, né, quais são os elementos musicais que a gente gostaria de ter naquela composição. Claro que nem sempre é possível, né, que a gente tenha um compositor que vai trabalhar junto com a gente para poder fazer uma composição. Quando acontece é ótimo, excelente, porque, né, as pessoas podem trabalhar em conjunto essas ideias. Mas se não, escolha a música, né? E quando escolher a música, muitas vezes a gente não utiliza a música toda. Às vezes eu preciso de uma minutagem específica ou algo específico dentro da música. Cuidem, né, para fazer sempre edições bem feitas, de início, de fim, quando corta no meio da música, que essa colagem da música seja feita de uma forma coerente, né, para não ter aquela quebra assim no meio da música do nada, ou a música acabar do nada, ou começar de uma maneira estranha. E também pensem nas características dessa música e no que essa música também transmite, para ver se tem a ver com a ideia do que você quer transmitir na coreografia. Às vezes já aconteceu, por exemplo, de eu ver uma coreografia infantil e que era alegre, e aí a música de repente não condizia com o que queria dizer, sabe? Assim, com uma música que geralmente acho que a pessoa escolheu mais por conta do ritmo, ou por ser um ritmo fácil e tal, mas aquela música acabava dando um sentido oposto do que a pessoa queria dizer dentro da coreografia, uma música mais triste, mais dramática. Então, tenta pensar também nisso, né? Assim, é uma coreografia alegre, que tipo de música eu posso utilizar? É uma coreografia mais dramática, né? Então, de repente um violino, uma música, sabe? Assim, vai tentando escutar mais músicas e perceber, né? De acordo com os instrumentos, ou se é uma música cantada, de repente, o que aquela música transmite, para ver se tem a ver com o que você quer transmitir dentro da coreografia, né? E também
utiliza, né, assim, os recursos da melodia, do pulso da música, né, utiliza os elementos de dentro da música. Você pode utilizar isso de maneiras diferentes, de maneiras distintas, mas se você parar para escutar realmente, assim, tem muitas coisas ali dentro da música que já te dão ideias e possibilidades para trabalhar dentro da composição, né? Então aproveitem esses recursos, a melodia, os instrumentos, que de repente uma música que tem muitos instrumentos ali, tem algum instrumento que é mais melódico, né, que traz uma ideia, que de repente você pode utilizar isso na hora de compor uma dramaticidade ou algo, né, assim, ou mais staccato, algo, né, que você de repente consegue utilizar esses recursos também deixando a coreografia mais bonita, mais rica. E sobre a luz a mesma coisa. Eu sei que muitas vezes a gente não tem, né, recursos muito grandes de iluminação, dependendo do lugar onde vai se apresentar e tudo mais, mas converse com alguém que é da área de luz, né, tente entender quais são os recursos daquele lugar e utilize esses recursos, né, evitem o máximo, por exemplo, colocar aquela luz chapada de frente, porque aquilo, primeiro que deixa todo mundo chapado, né, assim, deixa você sem profundidade, sem sombra, então sempre tenta utilizar as luzes laterais também, tenta usar as luzes diagonais, né, focos em momentos que forem necessários, mas vai tentando variar essas luzes, vai tentando utilizar isso de forma a enriquecer também a coreografia, né, às vezes, assim, um recurso ali de iluminação pode mudar tudo, pro bem e pro mal. Então, tentem utilizar isso e entender melhor um pouco sobre quais as possibilidades que você tem, né, de recursos de iluminação para sua coreografia. Bom, e no mais, conheçam outras formas de arte que ajudam a inspirar, que ajudam também a gente ter novas ideias. Conheçam o trabalho de outros artistas, assistam dança, assistam outras coisas de arte. Tudo isso ajuda a agregar e ajuda a gente a ter outras ideias e trazer isso para o nosso trabalho. Espero que eu possa ter contribuído um pouco com vocês. Obrigada!